Bansen Shukai, volume 12, Innin, Infiltração Oculta, parte 2. Infiltrando um castelo, segunda parte. 12 pontos sobre lugares apropriados para infiltração. Primeiro, por uma área íngreme se é um castelo de montanha ou um castelo em uma colina. Segundo, pelo mar ou um rio se é um castelo à beira-mar. Terceiro, por uma área pantanosa se é um castelo ao lado de um pântano. Quarto, as 3 áreas acima são onde o inimigo negligencia a guarda correta. O mesmo acontece com o forte temporário. Segundo, o telhado de uma portaria de castelo. Um portão de castelo é geralmente mais estritamente guardado, mas o telhado é o lugar mais conveniente para você para anexar uma corda com gancho. Terceiro, onde as defesas pontiagudas de Shinobi-Gaeshi estão ao lado de uma guarita do castelo. Assim como defesas pontiagudas Shinobi-Gaeshi, você deve estar ciente de que, em qualquer lugar onde uma especial precaução foi tomada, não é uma área fortificada naturalmente. Por isso, pode ser um local conveniente para entrar. Quarto, se uma seção do fosso externo leva diretamente para o pavilhão principal ou para o segundo pavilhão em qualquer ponto, use uma ponte que conecte o segundo pavilhão ao pavilhão principal, ou use Komayoshi, que é uma área fora do pavilhão principal, onde as pessoas desmontam e deixam seus cavalos. Estes são lugares convenientes para você se infiltrar. Se não houver pontes ou áreas de Komayoshi, mas o fosso ainda seguir, então ainda considere acessível. Quinto, assim como os castelos ao lado do mar ou de um lago, qualquer castelo que tenha um fosso também tem uma protuberância saliente na base da parede de fundação de pedra. Vá primeiro e tome as medidas apropriadas de acordo com a situação. Sexto, através da sarjeta de uma via navegável. Nos tempos antigos, alguém chamado Shimotsugi no Kozaru se infiltrou no castelo Takura de Ise através deste ponto e pôs o castelo em chamas, o destruindo. Sétimo, quando você sobe uma parede de pedra, cantos externos ou superfícies planas não são desejáveis. Cantos recessos, tais como os yokoya, ou cantos recuados, byobuore, ou cantos triangulares, em uma parede, latrinas ou despejos de lixo, são convenientes para você se infiltrar. No entanto, isso depende do lugar. Oitavo, entre por uma porta de tiro. Portas para mosquetes não são desejáveis. No entanto, aquelas para disparar flechas são. Nono, às vezes é possível se infiltrar estendendo e abrindo, através de tomadas yokoya, que são portas de flancos laterais ou buracos de saída chiriotoshi, através dos quais os resíduos do castelo são jogados para fora, ou removendo algumas pedras das fundações de pedra debaixo das cercas de madeira e terra. Décimo, durante a construção do castelo, às vezes é construído um pavilhão especial para conter reféns constituídos por pessoas da província. Isto é usado quando o inimigo defende um castelo. A localização do recinto varia, mas na maioria dos casos é colocado na parte de trás do pavilhão principal, muitas vezes em uma área íngreme. Se você sabe disso, você pode fazer uso dele. Você deve fazer questão de ir a uma aldeia próxima da província para perguntar sobre tais compartimentos, para que você possa obter informações corretas. 11º. Em toda a área do castelo, os recintos externos ou os pavilhões terciários geralmente são cercados por aterros e arvoredos de bambu, ou também podem ser o caso de que o fosso é seco, tornando mais fácil se infiltrar. No entanto,
Há pouco benefício em entrar neste ponto. Se a princípio você se mudar para o terceiro pavilhão e em seguida para o segundo pavilhão e para o pavilhão principal, você terá muitas dificuldades e obstáculos para atravessar. Portanto, isso vai esgotar você e se você não estiver bem equipado, demorará muito e terá problemas, o que tornará muito provável que você seja detectado. Portanto, você deve descobrir o melhor plano usando todos os tipos de engenhosidade com a intenção de se infiltrar no segundo ou no pavilhão principal diretamente. 12º. Para se infiltrar em fortalezas temporárias, aproxime-se pela retaguarda, pois elas são geralmente fortemente protegidas na frente. Os pontos acima são lugares convenientes para o shinobi se infiltrar em um castelo ou acampamento. Como mencionado em 8 pontos sobre a arte de se infiltrar aproveitando-se da negligência do inimigo, a ideia é que você se infiltre explorando o descuido. No entanto, se você pensar só na negligência do inimigo, mas não entender esses 12 pontos sobre lugares convenientes, você nem sempre conseguirá se infiltrar. Você deve se infiltrar no momento e local apropriados e quando o inimigo estiver descuidado em um desses lugares mencionados acima. Isso ajuda no caminho de In e Yojutsu. 15 pontos na arte de usar ferramentas. Primeiro, se uma montanha é muito íngreme para escalar, use uma escada suspensa Tsuribashigo para ser transmitido por via oral. Segundo, para o telhado de uma guarita, use uma escada amarrada, escada de nuvem, escada voadora e assim por diante. Coloque-a na parede e suba. Certifique-se de não fazer barulho, para ser transmitido apenas por ensinamento oral. Terceiro, para subir em linha reta até uma defesa cravada de Shinobi Gaeshi, uma área de desmontagem Komayoshi ou uma ponte ou do fundo de um fosso até a parede superior. É melhor usar a escada da aranha, ensinado por transmissão oral. Quarto, para atravessar do lado de fora de um fosso até o topo de uma cerca do outro lado, use a rico ou a voadora, para ser ensinado por transmissão oral. Complementar a isso, lembre-se de levantar com corda as ferramentas que você precisará depois de subir acima, incluindo yakigusuri ou pólvora para incêndio criminoso. Quinto, para escalar uma pequena cerca dentro de uma casa, o telhado de um prédio ou uma árvore, use o shinobizui ou bastão shinobi para ser ensinado por transmissão oral. Se você cruzar com alguma dessas ferramentas mencionadas acima, não haverá lugar que você não possa passar, não importa o quão alto ou íngreme seja, particularmente se você usar essas 3 ferramentas principais, a escada de aranha, a rico e o bastão ninja. Eu inventei e modifiquei estes, o que levou anos de esforço. Estes 3 são úteis e permitem escalar um muro alto ou atravessar um grande fosso com facilidade. De todas as inúmeras ferramentas de escalada, nada é tão comparativamente pequeno ou valioso como o acima. No entanto, embora não existam melhores ferramentas de ninjutsu do que estas, você não pode utilizá-las totalmente sem prática. Aqueles que aprendem ninjutsu não devem negligenciar treinar com ferramentas. Sexto, para atravessar um mar ou um rio, use a ferramenta aranha da água ou um barco de guerra. Se você não tiver nenhum destes, ou se você precisar de um grande número, você deve preparar o ofício apropriado, como uma jangada de cesta de salgueiro, de jarro, junco, bambu, ponte flutuante, etc. Você deve escolher uma embarcação apropriada de acordo com a oportunidade. Se o rio é rápido e varre uma jangada como acima e, portanto, torna-se difícil de usá-la, coloque uma corda fina ao redor da cintura de um bom nadador e faça-o nadar pelo rio.
Quando ele chegar ao outro lado, ele deve amarrar a corda em uma árvore ou bambu, na altura correta. Em seguida, do seu lado, estique a corda e faça a mesma coisa para que o resto das pessoas possam atravessar, enquanto seguram a corda. Outras tradições orais estão inclusas. 7º. Se você precisar ir para debaixo d'água, mas for difícil, use a ferramenta U ou a ferramenta do corvo marinho para isso. Durante o dia, você deve se esconder no fundo da água para que você não seja encontrado pelo inimigo. Há mais coisas para serem passadas aqui. 8º. Para uma área pantanosa, use sapatos planos e com tábuas. Se você usar a seleção de ferramentas acima para atravessar o mar, um rio ou um pântano, você será capaz de atravessá-lo sem falhar. Destes, a ferramenta U, que é a ferramenta do corvo marinho, foi inventada com a minha engenhosidade. É muito útil quando submerso em água. 9º. De acordo com os métodos antigos, ao se infiltrar em um castelo, você deve usar uma ponte flutuante para cruzar sobre um fosso. Consiga um bom nadador para tomar o fim de uma ponte flutuante através do fosso ao lado da parede de fundação de pedra e amarre cordas de bambu ou árvore. Caso contrário, crave firmemente ferramentas de escavação como conais no chão e use-as. Em seguida, estique a ponte e prenda ao seu próprio lado, então atravesse. De acordo com uma teoria, pegue 2 pedaços longos de bambu e engate passadores temporários fora da corda, de modo que a largura da escada seja de um shaku, 4 ou 5 de largura, e em seguida coloque no fosso. Em seguida, coloque 2 esteiras de treliça de bambu nas 2 vigas de suporte de bambu e alterne com eles enquanto você cruza. Alternadamente, você pode utilizar degraus de madeira ao cruzar. Há mais detalhes. 10º. De acordo com métodos antigos, ao subir uma parede de pedra, use uma escada amarrada e, em seguida, onde a escada amarrada não alcançar, insira ferramentas de escavação como konai em uma fenda e use 2 escadas laminadas, enganchando uma em cada konai alternadamente, para que você possa subir a parede passo a passo, para ser ensinado por via oral. 11º. De acordo com os métodos antigos, quando você chegar ao fundo de uma cerca que está no topo de uma parede de pedra, crave uma konai firmemente na base e suba na ferramenta. Em seguida, apunhale a parede com saguri-kani, ou um ferro de sondagem. Quando você decidir onde abrir um buraco na parede, pendure um nagabukuro, que é um saco longo, naquele ponto e escave a parede com uma konai. Solte o solo usando o saco e continue cavando até você fazer um buraco grande o suficiente para você entrar. Além disso, há uma maneira de atravessar a parede com uma corda de gancho uchikagi. Faça isso sem cavar o buraco. O saco longo é usado porque absorve o som do solo caindo na água. 12º. De acordo com métodos antigos, quando você estiver em um forte de pedra ou paredão, não use uma escada alta, mas use as mesmas ferramentas repetidamente. Você deve recuperá-las toda vez que forem usadas. Existe um caminho chamado ponte fluindo, e isto é usado para defender um castelo. Seus benefícios são questionáveis. Mais detalhes devem ser ensinados por transmissão oral. Os 4 pontos acima são aqueles métodos de infiltração que foram usados quando nossa província de Iga era independente e todas as fortalezas não eram fortificadas. Como os castelos e fortalezas não eram inexpurgáveis naquela época, Shinobi no Jutsu e ferramentas ninja daqueles dias não são mais bons o suficiente. Além disto, existem muitas ferramentas, mas elas são muito pesadas e oferecem muito pouca vantagem. Assim, elas estão desatualizadas para infiltração em um castelo moderno,
como os castelos do nosso tempo. No entanto, pode haver uma chance de você querer usar esses métodos antigos, então eu os gravei acima. Comentários sobre se são bons ou não foram mencionados em perguntas e respostas de Shinobi. 13º. Existe uma ferramenta chamada escada dobrável de outro clã. Parece ter sido bem desenhada, mas é muito pesada, portanto não é tão boa. Além disso, se não houver muro de pedra fora de um fosso, é difícil ligar essa escada a um ponto. Além disso, ela se inclina no meio, então não é fácil subir. Há uma outra ferramenta chamada escada articulada Tsugi Hashigo. Isso também não é muito útil para o Shinobi. Geralmente, não importa o quão bem planejado seja, uma ferramenta pesada não deve ser usada. 14º. Quebrando cercas Mogari, ramos espinhosos Sakamogi e defesas pontiagudas Shinobi Gaeshi e outros. Não há um método definido para isso, mas você deve torcer e separá-los ou arrancá-los com uma corda grossa em cada caso. Mas isso depende da situação. Lembre-se, se você usar uma ferramenta ninja, certifique-se de usá-la quando o vento está assobiando, de modo a esconder qualquer som. Por isso, quando você quebrar uma defesa com o texto está faltando, você deve ter isso em mente. 15º. Quando você quebra ou corta uma parede, cerca de Mogari, galhos espinhosos Sakamogi, etc., e entrar, use um fio para que você possa segui-lo ao sair. Certifique-se de usar este segmento. Pode ser passado por transmissão oral. Um poema ninja diz: sempre tente fazer uma anotação mental de como você veio, para que você saiba como voltar. Senão, você pode cometer um erro. Como usar as ferramentas acima é para ser transmitido por via oral. Embora seja essencial para o Shinobi no Mono saber onde e quando o inimigo é negligente e os lugares convenientes dentro de um castelo ou acampamento onde você pode se infiltrar, se você não tiver habilidades com o uso de ferramentas, será como um monge zen, que conhece muito bem os princípios da esgrima, mas é pobre em luta de espadas. Todo ninja deve sempre se esforçar para treinar-se no uso de ferramentas. Os povos antigos disseram que, entre todas as 23.000 palavras de textos clássicos, basta uma palavra para você se tornar iluminado. Da mesma forma, quando você aprende, não deve apenas comentar ou discutir, mas se concentrar em cada palavra e nos detalhes. Se você pode se infiltrar em um castelo inexpurgável ou não depende do quanto você treinou antes da necessidade. 2 pontos sobre Chakuzen no Jutsu, ou a arte de se infiltrar antes que seus aliados ataquem. Primeiro, o período de 6 dias antes do Senhor chegar. Uma vez que seu próprio exército tenha avançado em direção ao inimigo, será difícil de se infiltrar. Portanto, você deve se infiltrar de 1 a 6 dias antes de seu Lorde chegar. Esta é uma técnica de infiltrar antes que o inimigo veja qualquer sinal de ataque. Ao realizar isso, é de vital importância ter arranjos ou promessas relativas aos sinais de fogo, Hikyakubi, sinais de fumaça, Irekori, lâmpadas ajustáveis, bandeiras, conchas e assim por diante. Segundo, quando você executar este Chakuzen no Jutsu, você deve fazer o uso de Yokei, que é a tática de disfarce aberto. Exemplos incluem Eikei, ou sombreamento, Minomushi, o verme no estômago do inimigo, e espiãs femininas, Kunoichi, etc. Mais detalhes são secretos. Você não deve abordar esta arte de maneira superficial. 2 pontos em Osoiri no Jutsu, ou se infiltrando usando a cobertura de seus aliados. Primeiro, assaltando o inimigo, dia ou noite,
por pelo menos 5 a 8 dias antes de você ter a intenção de se infiltrar. Geralmente, quando as pessoas estão mentalmente cansadas, ficam desatentas e baixam a guarda. No entanto, você deve ir depois de ter feito todos os arranjos necessários com o seu senhor, que é uma preparação padrão. Segundo, enquanto houver flechas disparadas sucessivamente, aproxime-se da direção onde não há flechas, ou depois de várias noites, do seu lado atirando nelas todas as noites. Use a próxima noite para se infiltrar. Mais detalhes devem ser transmitidos oralmente. Kakuremi-no no Jutsu, ou a habilidade do manto invisível. Kakuremi-no no Jutsu está dentro de Yojutsu, e é o segredo mais profundo de Innin. Portanto, sua metodologia não é simples e mais detalhes são secretos. Quando você se infiltrar usando as habilidades secretas do manto invisível Kakuremi-no no Jutsu, você deve empregar táticas de disfarce aberto de Yokkei, como agentes secretos de Katsurao Toku, uma agente Kunoichi, etc. Ou use Bakemono no Jutsu, que é a arte de copiar o inimigo, e assim por diante. Se você se infiltrar conduzindo esta arte completamente, não há fortes ou campos que você não possa infiltrar. Não importa o quão inexpurgáveis eles possam parecer. 4 pontos no Kakuregasa no Jutsu, ou a arte do chapéu invisível. Primeiro, quando você se infiltra no castelo inimigo ou no acampamento pela primeira vez, você deve se proteger temporariamente, em um bosque ou em um arbusto ou em um lugar onde as pessoas estão se reunindo e fazendo barulho, debaixo de uma ponte, sobre um telhado ou em uma árvore, etc. Enquanto se esconde em tal lugar, observe o status do inimigo e ouça suas senhas. Além disto, há uma técnica em que, depois de aprender o nome de alguém, você o chama como se vocês fossem conhecidos. Segundo, você deve ir mais longe com desenvoltura de acordo com a oportunidade, para ser transmitido por via oral. Terceiro, use maneiras engenhosas quando o inimigo suspeitar de você. Ainda mais pontos a serem repassados por transmissão oral. Quarto, se um inimigo te persegue de repente, você deve disparar fogos de artifício Hyakuraiju ou utilizar Torimono Somakuri e assim por diante para surpreendê-lo, para que você possa fugir enquanto ele está preso. Há mais detalhes a serem transmitidos sobre as habilidades acima. Explicações dos fogos de artifício Hyakuraiju e Torimono Somakuri estão no volume de ferramentas de fogo. 6 pontos sobre a arte do incêndio criminoso. Primeiro, como mencionado em concernente ao acordo entre o Senhor e o Ninja, no volume 5, um guia para comandantes, parte 2, mesmo que você entre no campo inimigo, o incêndio não pode ser corretamente feito sem acordo prévio sobre como transmitir sinais com o seu senhor. Se o ninja acender um incêndio sem tal sinal, o fogo será extinguido pelo inimigo. E o que é pior, o ninja será capturado em 8 ou 9 casos a cada 10. Portanto, certifique-se de que isso não aconteça. No topo desse método, é essencial para você avaliar o tempo para acender o fogo considerando quão rápido ou lento seu senhor é quando chega e ataca. Para quando os ninjas retornam do castelo, é de vital importância ter um acordo antecipado para que seus aliados não o matem em seu retorno da posição inimiga. Na maioria dos casos, o ninja escapa com compostura após o caos ter caído. 2 poemas dizem: depois de ter entrado na área do inimigo com sucesso, você deve dar mais atenção para não lutar entre vocês do que com o inimigo. Lutar entre vocês pode sempre acontecer, dependendo de quais instruções você recebeu. Você deve sempre decidir sobre uma marca de identificação para seus guerreiros antecipadamente. Segundo, se você precisar retornar sem atear fogo, como dita a oportunidade,
Você deve trazer de volta evidência com você quando você retornar. Se não, escreva seu nome em um pilar ou muro no castelo ou no acampamento. Aqui estão alguns poemas do ninja. Se você tirar provas de sua entrada no castelo do inimigo, deve ser um objeto que não causaria dúvidas. É dito que receber Hata ou Majirushi do inimigo e trazê-lo de volta com você é ruim para os seus aliados. Você deve escrever seu nome dentro do castelo ou acampamento do inimigo. Isto é para que as pessoas saibam que você alcançou sucesso em sua missão. Terceiro, quando você vai acender um incêndio, divida seus homens e seu esquadrão em várias direções e inicie o fogo em pontos diferentes. Complementar a isso, você deve mudar os pontos que você colocou fogo de acordo se há ou não vento e levando em conta a direção do vento. Embora você tenha um acordo com seu senhor, você deve julgar exatamente onde você deve acender o fogo observando os status do inimigo por dentro. Quarto, pode não ser necessário mencionar isso, mas os lugares que você deve colocar fogo são armazéns de pólvora, de salitre, lenha, madeira, armazéns de alimento ou depósitos de suprimentos militares ou pontes do segundo pavilhão ao primeiro pavilhão. Quinto, existem medidas ou horários apropriados para quando você atear fogo a um castelo ou acampamento, ou ao armazém de pólvora ou salitre, ou para as pontes, para ser transmitido por via oral. De acordo com as crônicas de guerra do Taiheique, no 8º dia do 5º mês em 1333, quando Akamatsu Enshin, Ashikaga Takauji e Chigusa Tonochujo Tadaoki atacaram os Rokuhara Tandai, que eram agentes oficiais do governo Kamakura em Kyoto, aqueles soldados de Houki de Izumo conectaram 200 ou 300 carros pelos eixos e empilharam casas quebradas e entulho nos carros conectados, que se aproximavam da altura da base da torre de vigia. Este episódio terminou rompendo o portão de madeira e queimando-o. Este é um exemplo dos pontos acima. Sexto, como queimar casas de cidade ou fazendas. Se uma aldeia é incendiada em apenas 1 ou 2 pontos ou em apenas algumas casas da cidade, os incêndios não vão queimar ferozmente e se espalhar. Além disso, com apenas um pequeno número de pontos acesos, as pessoas poderão extinguir os fogos. O modus operandi em Shinobi no Jutsu é queimar uma aldeia ou cidade em uma explosão, iniciando incêndios em várias direções e de todos os pontos cardeais ao mesmo tempo.